Eu quero repartir com vocês o texto que está em Apocalipse, capítulo 1, versos 9 a 13, e depois capítulo 3, versos 14 a 22. Primeiramente, capítulo 1, versos 9 a 13 de Apocalipse. Está escrito o seguinte: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Agora capítulo 3, verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, a fim de te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Irmãos, os dias mais sombrios e amargos da história da igreja, no primeiro século, haviam chegado. Desde que Nero, com 17 anos de idade, no ano 54, substitui Cláudio como imperador romano. Ele era um homem louco, devasso, truculento, que mandou matar sua própria mãe. Desde que ele assumiu o governo, é que as nuvens escuras, preanunciando uma terrível tempestade, se formaram no horizonte. 10 anos depois, precisamente no dia 17 de julho do ano 64, uma grande tragédia acontece. A maior, mais poderosa, mais populosa cidade do mundo, a cidade eterna, Roma, capital do império, foi criminosamente incendiada. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio, de 17 de julho a 24 de julho. Nero assistia este horrendo espetáculo, vestido de ator, tangendo a sua lira, do alto da torre de Mecenas. Quando o incêndio acabou, dos 14 bairros de Roma, 10 tinham sido devastados pelas chamas. Os 4 bairros que não foram devastados, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. E começa um verdadeiro massacre sobre os cristãos. Eles foram crucificados, queimados vivos. Faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados em Roma. Quando não tinha mais madeira para fazer cruz, os crentes eram amarrados em postes, cobertos de piche e queimados vivos para iluminar as noites de Roma.
Chega o ano 66, explode a guerra judaica em Israel, maiormente em Cesareia Marítima, quando uma sinagoga judaica fora profanada e os zelotes, que nunca foram concordantes com o governo de Roma e Israel, se rebelaram. Roma manda para lá o general Tito para tentar contornar aquele motim. Ano 68, Nero é deposto pelo Senado romano e comete suicídio. Ano 70, a rebelião em Israel está incontrolável. O general Tito cerca Jerusalém, invade Jerusalém, destrói o templo de Jerusalém, arrasa a cidade de Jerusalém e promove a maior diáspora, dispersão dos judeus de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948, quando Israel retorna ao seu território. Nesse mesmo ano 70, Vespasiano inaugura em Roma o Coliseu Romano, o Anfiteatro da Morte, que em 100 dias de inauguração, mais de 10 mil crentes foram mortos com requintes de crueldade, enrolados em peles de animais e jogados na arena, para os cães morderem, para os touros pisotearem e para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Um verdadeiro massacre. Ano 81, assume o governo de Roma Domiciano. Ele é chamado de segundo Nero ou Nero redivivo, pela maneira truculenta com que ele perseguiu os cristãos. Este foi o primeiro imperador romano a arrogar para si o título de Senhor e Deus. Foi este imperador que deporta o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, para a ilha vulcânica do Mar Egeu, uma colônia penal, a ilha de Patmos. Vale destacar que a essas alturas, todos os demais apóstolos já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. João era o último representante do colégio apostólico, e certamente o propósito de Domiciano era calar a sua voz, era jogar uma pá de cal na igreja já tão sofrida. João então é levado, já no final da sua jornada pastoral, para esta ilha, onde ele ficou solitário, sozinho. Todas as portas se fecharam para ele na terra. Entretanto, quando todas as portas se fecharam para ele na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei, não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Na verdade, os homens acham e pensam que eles estão no controle da história, mas quem tem as rédeas da história é o Deus Todo-Poderoso. Aquilo que parecia ser o ponto final da história da igreja, e seria a pá de cal que haveria de sepultar as esperanças da igreja, foi a porta da esperança, porque ali Deus se revela a João e mostra o seu plano para a história se consumando na gloriosa segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz como de trombeta dizendo: que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele, ele vê os 7 candeeiros de ouro, ele vê as 7 igrejas, e no meio das igrejas um semelhante a filho de homem. Na verdade, o mundo só pode ver Jesus na igreja e através da igreja. Mas o Cristo que João vê não é mais aquele Cristo dobrado sobre os seus joelhos, angustiado até a morte, chorando e sangrando. O Cristo que João vê não é o Cristo cuspido e esbordoado do sinédrio judaico. O Cristo que João vê não é o Cristo vilipendiado e espancado do pretório romano. O Cristo que João vê não é aquele que caminha exangue debaixo do lenho maldito pelas apinhadas ruas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida. O Cristo que João vê não é o Cristo pregado naquele leito vertical da morte. O Cristo que João vê é o Cristo vencedor, é o Cristo vitorioso. Os seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos são como chamas de fogo,
Os seus pés são como de bronze polido. A sua voz não está mais embargada pela sede, mas é como voz de muitas águas. As suas mãos não estão mais presas ao lenho, mas sustentam a igreja. O seu rosto brilha como o sol no seu fulgor. Quando João vê o Cristo da glória, diz a Escritura que ele cai como morto aos seus pés. E o Senhor põe a mão direita sobre ele, diz: não temas, João, eu sou o primeiro e o último. Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Nós não estamos aqui hoje adorando o Cristo que esteve vivo e está morto. Nós estamos adorando o Cristo que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. O capítulo 1, verso 13, nos informa que João vê o Cristo glorioso no meio da igreja, ou no meio das igrejas. E eu quero dizer a você, e eu creio firmemente nisso, e certamente você também, que Jesus está aqui entre nós nesta noite. É porque Ele está aqui que nós viemos aqui. E só porque Ele está aqui é que esta reunião se reveste de tanta importância. Mas diz o capítulo 2, versículo 1, que João não o vê apenas no meio dos candeeiros. Agora João o vê andando no meio dos candeeiros. Eu quero dizer para você que Jesus está aqui andando entre nós, para nos sondar, para nos exortar, para nos corrigir, para nos disciplinar, para nos consolar, para nos fazer promessas. E é curioso que na medida que Jesus vai andando no meio das 7 igrejas, há um estribilho que se repete em todas elas. E o estribilho é este: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Para 5 dessas 7 igrejas, Jesus vai dizer a mesma coisa. Para a igreja de Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, Ele vai dizer: eu conheço as tuas obras. Aquilo que você fez, seu pai não viu, sua mãe não viu, sua mulher não viu, seu marido não viu, seus filhos não viram, seu pastor não viu, Jesus viu. Aquilo que você fechou a porta e apagou a luz, Ele estava lá. Nada pode ficar oculto aos olhos daquele que sabe todas as coisas e cujos olhos são como chamas de fogo. Mas para a igreja de Esmirna, a mais pobre igreja da Ásia, Jesus vai dizer uma outra coisa. Ele diz assim: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Isso é consolador, porque eu preciso lhe dizer que Jesus conhece as dores que pulsam na sua alma, que latejam no seu coração. Jesus conhece os dramas que você vive, talvez não compartilhados, as lágrimas que correm por dentro, o sofrimento que talvez você só divide com o seu travesseiro. E Ele sabe o que você está passando, Ele sabe a luta que você está vivendo, Ele conhece a tua tribulação. Mas Jesus me choca no conceito de igreja, porque para a igreja mais pobre da Ásia, Ele diz: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. E você e eu temos uma noção do que seja uma igreja rica. O que é uma igreja rica para nós hoje? Qual é o nosso conceito? É uma igreja que tem muitos membros, é uma igreja que tem um templo suntuoso, é uma igreja que tem um orçamento robusto, é uma igreja que tem muita gente influente na sociedade. Esse é o conceito humano de uma igreja rica. Mas Jesus está dizendo que a igreja de Esmirna é pobre na terra, mas rica no céu. É pobre aos olhos dos homens, mas é rica aos olhos de Deus.
É pobre financeiramente, mas é rica espiritualmente. Curiosamente, para a igreja mais rica da Ásia, a igreja de Laodiceia, que dizia: estou rica, abastada, não preciso de nada, Jesus olha para essa igreja e faz um outro diagnóstico: não, tu és pobre, miserável, cega e nua. O que importa para a igreja não é ser rica aos olhos dos homens, mas é ser rica aos olhos de Deus. Mas para a igreja de Pérgamo, Jesus vai usar uma outra expressão. Ele vai dizer assim: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. Por que Jesus disse isso sobre Pérgamo? Possivelmente por dois motivos. Primeiro, vocês sabem que Pérgamo era a segunda maior cidade da Ásia, só perdia para Éfeso, que era a capital. Quando se disputou na Ásia qual cidade construiria o primeiro templo de adoração ao imperador como a divindade, Pérgamo ganhou a concorrência de Éfeso. Então, muito provavelmente, Jesus está dizendo o seguinte: qualquer lugar onde um homem é venerado, aí está o trono de Satanás. Porque todo humanismo idolátrico é satânico. Deus não divide a sua glória com ninguém. Toda a glória dada ao homem é glória vazia, é vanglória, é idolatria, é abominação para Deus. Segundo lugar, Pérgamo hospedava o culto de Esculápio. Esculápio era conhecido como Deus da cura. Caravanas vinham a Pérgamo constantemente, buscando neste Deus pagão, neste ídolo pagão, cura. É por isso que até hoje, quando você vai ao seu médico, você vai ver bordado no jaleco branco de seu médico uma serpente. A serpente era a representação de Esculápio. Esse ídolo tinha o formato, a forma de uma serpente. Isso vem de Pérgamo. Isso vem do culto a Esculápio. E o que Jesus possivelmente está dizendo é o seguinte: qualquer lugar onde um homem fabrica uma imagem, fabrica um ídolo, e se prostra diante dele, aí está o trono de Satanás. O ídolo é nada. Ele é gesso, ele é pau, ele é pedra, ele é mármore, ele é ouro, ele é prata. Mas o apóstolo Paulo diz que o que está por trás do ídolo são os demônios. Mas o que é maravilhoso é que onde Satanás tem um trono, aí Jesus planta uma igreja para adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O Senhor Jesus está andando no meio dos candeeiros. E na medida que ele anda no meio das 7 igrejas, ele tem elogio a fazer e ele tem censura a fazer. Para 2 igrejas, apenas elogios, nenhuma censura. Para quais igrejas? Para Esmirna, a mais pobre, e para Filadélfia, a mais fraca. Jesus disse para a igreja de Filadélfia: eu conheço as tuas obras, tu tens pouca força, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta. A porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. O que é importante para a igreja não é ser forte de acordo com as categorias humanas, mas fiel ao Deus Todo-Poderoso. Mas para 4 igrejas, Jesus Cristo vai fazer elogios e fazer censuras. Para a igreja de Éfeso, Jesus elogia a firmeza doutrinária daquela igreja, que resistiu e recusou e rejeitou os falsos apóstolos, que não sendo apóstolos diziam-se como tais. E diz a Bíblia que a igreja de Éfeso rejeitou as falsas doutrinas que estavam chegando. Diz a Bíblia que Éfeso também tinha uma ética irretocável, porque odiava as obras dos nicolaítas. Os nicolaítas ensinavam ou induziam as pessoas à prostituição. A igreja de Éfeso era uma igreja que perseverou apesar da perseguição sofrida. E Jesus elogia isso. E aqui Jesus está nos ensinando algo maravilhoso, irmãos. Uma igreja só pode agradar a Jesus se ela é fiel à palavra de Deus.
Nós não temos o direito de abrir mão da verdade para atrair as pessoas, ou pregar uma mensagem mais palatável para agradar as pessoas. A igreja, para agradar a Jesus, ela precisa ser rigorosamente fiel à palavra de Deus e zelosa das verdades eternas e imutáveis. Mas Jesus diz algo para esta igreja: eu tenho uma coisa, porém, contra ti, é que tu abandonaste o teu primeiro amor. Agora preste atenção nisso. Às vezes, na defesa da verdade, uma igreja pode perder a piedade. Mantendo a ortodoxia, ela pode perder o fervor. E eu preciso lhes dizer que a ortodoxia, a sã doutrina, é boa, inegociável, absolutamente importante. Mas a ortodoxia morta mata. Há pessoas que, embora mantenham uma ortodoxia intacta, estão áridas como um deserto e secas como um poste. Nós não podemos separar o que Deus uniu: teologia e ética, doutrina e vida, credo e conduta. Nas palavras de Jonathan Edwards, nós precisamos ter luz na cabeça e precisamos ter fogo no coração. Mas notem comigo a igreja de Tiatira, que é o inverso de Éfeso. Jesus elogia a igreja de Tiatira porque agora, quando escreve, ela tem mais fé, mais amor e mais obras do que outrora. Mas Jesus diz: eu tenho uma coisa contra ti, é que tu toleras esta falsa profetisa Jezabel. Então vamos entender isso. Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. Tiatira tinha amor, mas não tinha doutrina. O que significa isso? Nós poderíamos ser a igreja mais popular, a igreja mais acolhedora, a igreja mais vigorosa de comunhão da cidade. Mas se nos faltar a sã doutrina, esta igreja não agrada a Jesus. As duas coisas caminham juntas: a verdade e o fervor, a fidelidade a Deus e a comunhão, a palavra no centro e o amor regando os relacionamentos. Mas Jesus se dirige à igreja de Pérgamo e ele tem um elogio a fazer. Naquela igreja tem gente fiel ao Senhor, a ponto de, está escrito aí, que Antipas, o líder da igreja, ter dado a sua vida por sua fidelidade a Cristo. Ele foi martirizado. E aí o texto não diz, mas a história diz que Antipas morreu carbonizado dentro de um boi de bronze encandecido. Mas nesta mesma igreja que tem gente morrendo pela sua fé, tem gente flertando com as doutrinas de Balaão, vivendo uma vida mundana. Meus irmãos, Deus tem me dado a bênção de percorrer o Brasil. Já preguei mais de 1.500 igrejas das mais diversas denominações na nossa pátria. E de vez em quando as pessoas me fazem perguntas. E uma pergunta muito comum é esta: pastor, qual a avaliação que o senhor faz da igreja evangélica brasileira? A segunda pergunta que é comum fazer, sabendo que eu sou um pastor presbiteriano, é perguntar: qual a avaliação que o senhor faz da denominação presbiteriana? Às vezes a pergunta é mais específica: qual a avaliação que o senhor faz da igreja que o senhor é pastor? E a minha resposta, via de regra, é a mesma. Eu respondo assim: vai muito bem. Eu respondo assim: vai mais ou menos. Eu respondo assim: vai muito mal. Sabe por que eu respondo assim? Porque numa mesma igreja, numa mesma congregação local, que escuta o mesmo pastor, que canta no mesmo conjunto, que canta no mesmo coral, que se assenta ao redor da mesma mesa do Senhor, tem gente cheia do Espírito Santo, tem gente capengando na fé, e tem gente vivendo em pecado, numa mesma igreja. E a Bíblia diz que só o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor da igreja está dizendo: eu conheço, eu conheço, eu conheço. Jesus olha para a igreja de Sardes. Aquela igreja tem um nome na cidade, uma igreja que vive. Se fosse hoje, nós mudaríamos o adjetivo e dizer uma igreja avivada. Quem passava na rua ficava encantado, o fervor, o entusiasmo, como ela cantava, como ela celebrava, como ela transpirava fervor.
E Jesus olha para essa igreja e faz um outro diagnóstico: você só tem nome que vive, mas você está morta. Tem uns poucos ainda aí que estão no CTI. Alguns estão ainda com as vestes brancas, mas estão aí muitos com as vestes contaminadas. Meus irmãos, Jesus me choca profundamente, porque o diagnóstico dele é muito diferente do meu. Eu não consigo ver direito. Para a igreja que diz que é pobre, Jesus: não, você é rica. Para a igreja que diz que é rica, Jesus: olha, não, você é pobre. Para a igreja que diz que é viva, Jesus: olha, não, você está morta. Para a igreja que é fraca, Jesus: não, eu coloquei diante de você uma porta aberta. Então o importante não é o que você pensa a seu respeito. O que é importante não é o que as pessoas dizem a seu respeito. O que é importante é o que Jesus diz a seu respeito. Jesus não tem uma opinião, Jesus tem o diagnóstico. Eu conheço. Agora eu peço que você vá comigo para o capítulo 3, 14 a 22, porque algo muito curioso está aqui. Para uma igreja, para a igreja de Laodiceia, não tem nenhum elogio de Jesus, apenas censura. E o que mais me choca aqui é a melhor igreja na sua autoavaliação. Aquela igreja, ao receber uma espécie de questionário espiritual, ela foi ticando cada item e dando nota máxima para ela mesma. Aquela igreja foi capaz de se reunir num grande coral e bater palmas para ela mesma. E fazer depois uma espécie de solo coletivo, se é que isso é possível. Cantando o hino "Quão grande és tu" diante do espelho. E Jesus olha para essa igreja e não encontra nada para elogiar. E esse texto pode ser dividido em 3 partes muito fáceis de compreender. Primeiro, nos versos 15 a 17, Jesus faz um diagnóstico. Segundo, nos versos 18 a 20, Jesus faz um apelo. Terceiro, nos versos 21 e 22, Jesus faz uma promessa. Diagnóstico, apelo, promessa. Talvez você pergunte assim: pastor, por que Jesus usou as figuras que usou nesta carta? Por exemplo, quente, morno, frio, ouro puro, vestes brancas, colírio. Será que foi casual? E a resposta é claro que não. Jesus não desperdiça palavras. Jesus é um modelo de pregador. Ele conhece o texto e o contexto. Ele conhece o texto e o povo. Ele conhece a geografia e a história. Ele conhece o comércio e a indústria. Suas mensagens são contextualizadas. Por que o termo quente, frio, morno? Vocês bem sabem que a cidade de Laodiceia ficava às margens do rio Lico. E essa era a região mais rica da Ásia Menor. Vocês sabem também que havia ali uma espécie de região metropolitana, 3 cidades, 9 quilômetros, uma distante da outra: Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Quando você vai hoje na Turquia asiática visitar essas cidades, você vai notar que lá em Laodiceia, ainda hoje, nas ruínas, você vai ver um monte de rochas calcárias brancas, chamado Castelo de Algodão, de onde brotam águas quentes, tépidas, aliás, quentes, verdadeiramente quentes, onde as pessoas vão até hoje tomar banhos terapêuticos. É a nossa Caldas Novas brasileira. Só que do outro lado do rio Lico ficava Colossos, também uma cidade importante naquela época, que tinha fontes de águas frias, geladas, também terapêuticas. Mas Laodiceia, a maior cidade metropolitana, não tinha fontes nem de águas quentes, nem de águas frias. As águas chegavam por aquedutos das montanhas e chegavam mornas, tépidas, impróprias para beber e impróprias para o uso terapêutico. Jesus pega esse gancho
E diz para a igreja: quem dera tu fosses quente como as águas de Herápolis, quem dera fosses frio como as águas de Colossos, mas porque tu és morna como as águas que chegam na cidade, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que ele pega a ideia do ouro puro? Laodiceia era a cidade dos banqueiros, dos endinheirados. Para vocês terem uma ideia, no ano 46 depois de Cristo, acontece um terremoto naquela região metropolitana, e Herápolis e Colossos nunca se recompuseram, foram reconstruídas, mas Laodiceia não apenas se reconstruiu, mas não precisou de dinheiro de Roma para a reconstrução. Os homens endinheirados da cidade reconstruíram a cidade. Aí Jesus está dizendo: vocês se orgulham do ouro que vocês têm, mas espiritualmente vocês estão pobres e miseráveis. Por que ele usa a figura das vestes brancas? Porque Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor. A lã negra era, naquela época, um dos produtos mais cobiçados em toda a Ásia Menor, produzida em Laodiceia. O que o texto está dizendo é o seguinte: Jesus está dizendo para eles: vocês se orgulham das suas fábricas de roupas, mas espiritualmente vocês estão nus. Por que ele usa a figura do colírio? Porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico da Ásia Menor. Havia um remédio quase milagroso ali chamado de pó frígio. E Jesus está dizendo: vocês se orgulham das suas clínicas de tratamento de olhos, mas espiritualmente vocês estão cegos. O que Jesus está fazendo? Um diagnóstico. Agora eu chamo a sua atenção para esse ponto. Quando eu leio as 7 cartas, isso me choca muito. O que me impressiona não é o que Jesus vê, é o que ele não vê. Porque se você percebe nas 7 cartas, não há nesta igreja que só provoca náuseas em Jesus e não tem nada para elogiar. Jesus não faz nenhuma denúncia doutrinária. Não tem falsos apóstolos, não tem falsos profetas, não tem falsos mestres, não tem doutrina de Balaão, não tem doutrina de Nicolaíta, não tem doutrina de Jezabel. A igreja de Laodiceia, diríamos hoje, era uma igreja ortodoxa, sadia teologicamente, mas está provocando náuseas em Jesus. Leia as 7 cartas, e você não terá nenhuma denúncia de Jesus de problemas morais. Tem problemas morais em Pérgamo, tem problemas morais em Tiatira, tem problemas morais em Sardes. A igreja de Laodiceia não recebe nenhuma censura moral. Diríamos hoje, é uma igreja eticamente saudável. Ela tinha um bom conceito lá fora e um bom conceito aqui dentro, mas está causando náuseas no Senhor Jesus. Leia as 7 cartas, e vocês não verão qualquer sinal de pobreza material nessa igreja. Tinha pobreza material em Esmirna, tinha pobreza material em Filadélfia. Eu acho que os teólogos da prosperidade não fariam sucesso lá, porque todo mundo já era próspero. Mas essa igreja que é próspera financeiramente está provocando náuseas no Senhor Jesus. Leia as 7 cartas, e vocês verão que tem perseguição política em Éfeso, tem perseguição religiosa em Pérgamo. Mas a igreja de Laodiceia está em paz, no mundo em convulsão, em paz, mas está provocando náuseas no Senhor Jesus. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa: se você e eu morássemos naquela região, naquele tempo, sabe qual é a igreja que nós gostaríamos de ir e levar nossa família? Para a igreja de Laodiceia. Era a melhor igreja, aos olhos da sociedade e aos olhos dela mesma. Mas então o que é que Jesus viu nessa igreja que lhe trouxe tanto desconforto? Uma coisa só: falta de fervor espiritual. Colocar a vida espiritual no piloto automático. As coisas estão acontecendo, está indo tudo muito bem, todas as coisas estão no lugar certo, mas não tem mais fervor, não tem mais entusiasmo, não tem mais alegria, não tem mais brilho nos olhos, não tem mais coração aquecido, não tem mais quebrantamento, não tem mais sede de Deus, não tem mais fervor na oração, não tem mais prazer nas vigílias, não tem mais paixão pelas almas. As coisas estão acontecendo, mas sem qualquer vibração espiritual. Falta avivamento. Irmãos, eu disse para vocês que pela graça de Deus eu tenho pregado em muitas igrejas, em centenas de igrejas, das mais diferentes denominações. Em outras palavras, eu tenho pregado em igrejas ultra-ortodoxas. Sabe o que significa isso? Se um mosquito voar durante o culto, você escuta. É um silêncio
quase sepulcral. Mas já tem pregado igrejas ultrapentecostais. E é um barulho tão grande, tão grande, tão grande. Vocês mesmos, calma, calma, gente, calma, calma. E sabe o que eu tenho descoberto, irmãos? Fervor não tem nada a ver com estilo de culto. Nada a ver. O que impressiona os homens não impressiona Deus, não. Tem muito cacuete hoje que não passa de cacuete religioso e nada mais. Falar aleluia, dar glória a Deus, levantar a mão, chorar e fazer isso, aquilo, virou teatro, virou encenação. O Senhor conhece o coração. O Senhor está procurando gente cujo coração seja totalmente dele. Falta, igreja, sede de Deus, fome da palavra, fome das coisas lá do alto. Falta fervor, falta quebrantamento, falta choro pelo pecado, falta sede de oração, falta amor pelas almas, falta avivamento, irmãos. Não tem nada que choca e machuca mais o coração do terno e doce, amado Salvador Jesus, do que uma igreja sem fervor espiritual. Por isso ele vai fazer um apelo. E ele começa o apelo no verso 18 de uma maneira muito curiosa. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungir os teus olhos a fim de que vejas. Note você que ele se apresenta como um mascate. Um vendedor ambulante. Ele tem um produto para vender e o preço é de graça. E o produto é essencial. Mas ele está nos dando uma pista, nos dando a solução. Aconselho-te que tu compres de mim. Que tu compres de mim. Que tu compres de mim. Por que ele está dizendo isso? Você e eu já vimos pessoas na busca de fervor, se perdendo pelos labirintos do experiencialismo, da heterodoxia, do sincretismo religioso, buscando as últimas novidades do mercado da fé. E Jesus está dizendo: você quer avivamento, você quer fervor, você quer reacender as brasas que estão cobertas de cinzas no seu coração, você quer que esse fogo novamente encha a sua vida de entusiasmo, então é para mim que você tem que se voltar. Somente eu posso trazer de volta o fervor no seu coração. É Jesus, a solução para a igreja é Jesus, o remédio para a igreja é Jesus, a resposta para a igreja é Jesus, o avivamento da igreja é derramado pelo Senhor Jesus. Quando aqueles dois caminhantes de Emaús tiveram os seus olhos abertos, o coração deles foi aquecido. E quando os olhos se abrem, o coração se aquece, os pés se apressam. E quando os olhos se abrem, o coração aquece, os pés se apressam. Os lábios se abrem para dizer que Ele ressuscitou e que Ele é a razão da nossa vida. Aí chega no verso 19, Jesus tem uma declaração a fazer e uma ordem para dar. E a declaração é esta: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Eu confesso, pastores queridos, que às vezes eu me sinto até constrangido em pregar nesse texto. Jesus está pegando pesado comigo, possivelmente com você também. Para mim, náusea é pior que dor. O Filho de Deus está nauseado. Mas por que ele está pegando pesado? Ele está dizendo o seguinte: sabe por que estou pegando pesado com você? Porque eu amo você. Porque eu não abro mão da sua vida. Porque eu não desisto de você. Eu não fui para a cruz, eu não morri e ressuscitei, eu não voltei para o céu e derramei o Espírito Santo para produzir um crente apático, insosso, morno. Eu não abro mão de que você experimente a plenitude do Espírito. Então estou repreendendo você,
porque eu amo você. Eu não permito que você continue vivendo essa mesmice, colocando a vida cristã no piloto automático. Que você seja um crente morno, apático. E aí ele tem uma ordem para dar: sê pois zeloso e arrepende-te. Muda a tua vida, muda a tua conduta. Quando chega no verso 20, docemente ele se apresenta de novo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Isso me choca demais. Sabe por que me choca demais? Porque você e eu corremos o mesmo risco hoje, de estarmos tão contentes com nós mesmos, de sermos uma igreja narcisista, que a gente faz tudo para a gente mesmo. Nós pregamos que gostamos de pregar, nós cantamos que gostamos de cantar, nós ofertamos que gostamos de ofertar, nós fazemos as nossas programações para nós mesmos. E Jesus está do lado de fora, e nós nem percebemos isso. Já pensou o que é isso? Uma igreja se reunir e Jesus está do lado de fora. Ele não é o centro. Ele está batendo. Ele está batendo. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Que ele me convide a cear com ele é graça, mas que ele queira cear comigo é infinita misericórdia. E eu quero dizer para você que a única maneira do seu coração ser aquecido é assentar-se à mesa com o Senhor Jesus. E agora ele vai fazer então uma promessa. E ele tem competência para fazer promessa. Porque no verso 14 ele se apresenta como aquele que é o amém. Sabe o que significa isso? Ele é a última palavra de Deus para você. Não espere coisas novas. Não espere revelações novas. A última revelação de Deus para a igreja é Jesus Cristo. Ele falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Agora ele nos fala pelo Filho. A revelação foi progressiva até Jesus, mas não a partir de Jesus. Se você não escutar Jesus, não tem mais esperança para a sua vida. Essas coisas, diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira. Sabe o que significa isso? Ele promete e ele tem poder para cumprir. Ele é o princípio da criação de Deus. Sabe o que significa isso? Ele é aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas e foram criadas. E se do nada ele tudo criou, e se sem matéria pré-existente ele chamou a existência ao universo, ele é poderoso para reacender as brasas do seu coração e restaurar o fervor espiritual na sua vida. E a promessa está no verso 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci, sentei com meu Pai no seu trono. Sabe o que ele está nos ensinando? Para uma igreja que gostava tanto de dinheiro, Jesus está dizendo: tem coisa melhor. Eu tenho o trono. Mas quem se assentará publicamente no trono com Jesus? Quem se assentou intimamente à mesa com ele. E então ele termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora em outubro, 31 de outubro, nós comemoraremos 505 anos de reforma protestante. Nos 500 anos eu fui à Europa, estava lá na Alemanha, no dia 31 de outubro. E eu confesso a vocês que a Europa não tem muito o que celebrar. O continente europeu hoje é considerado um continente pós-cristão. As igrejas estão morrendo. Os templos estão vazios. Você vai para a Holanda, até 1960, a Holanda tinha os seus templos lotados de adoradores. Você vai à Holanda hoje, os templos estão lá, mas vazios. Vamos para a Escócia, berço do presbiterianismo. De John Knox, que orava e chorava e dizia: dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Entramos num dos templos mais belos de Edimburgo, perto do castelo. E quando eu entrei, não tinha banco nem púlpitos, nem púlpito, era um bar. O templo agora era um bar. Saímos dali, fomos para a Inglaterra.
A Inglaterra dos grandes avivamentos: George Whitefield, John Wesley, William Carey, William Wilberforce, John Charles Ryle, Charles Haddon Spurgeon, Mark Lloyd Jones, John Stott. Hoje a Inglaterra tem menos de 4% da sua população frequentando um templo evangélico. Os templos estão sendo vendidos, transformados em mesquitas muçulmanas, em bares, em museus, em boates. Você vai para os Estados Unidos, América do Norte, Canadá, Estados Unidos, e você vai perceber que as grandes denominações estão perdendo milhares e milhares de membros todos os anos, todos os anos, todos os anos. O liberalismo teológico entrou nos seminários e disseminou ceticismo, e as igrejas estão morrendo. Recentemente eu estive pregando numa conferência em Nova York, e fui após essa conferência pregar numa igreja Assembleia de Deus, e o pastor me levou num período de 30 minutos de carro, me mostrou 11 templos vazios que estavam sendo vendidos. Não tinha mais gente para frequentar. Por que as igrejas estão morrendo na Europa? Porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Por que as igrejas estão morrendo na América do Norte? Porque eles não ouviram o que o Espírito Santo diz a eles. Mas não é só lá não, aqui também, irmãos. Aqui também. Nós temos denominações inteiras aqui no Brasil que já se renderam ao liberalismo. Seminários que não creem mais que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu posso lhes dizer, qualquer igreja que subscreve o liberalismo, no mesmo dia ela assina o seu atestado de óbito. Mas há também grandes igrejas, mega templos, multidões, mas não tem evangelho. Não se prega sobre a graça, não se prega sobre a cruz, não se prega sobre a vida eterna, não se prega sobre a centralidade das Escrituras, não se prega sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, não se prega sobre a bem-aventurança eterna. E onde não tem palavra de Deus, não tem o Deus da palavra. Olha o Brasil, irmãos, e vocês verão igrejas ortodoxas, mas áridas, secas, que estão murchando. Sabe por quê? Porque elas não têm escutado o que o Espírito Santo diz a elas. Estou falando para pastores, para a igreja de Deus aqui reunida, ou a igreja do Senhor Jesus acorda enquanto é tempo. Ou nós mergulharemos nas penumbras de uma religiosidade falida. Deveremos clamar aos céus para Deus soprar sobre nós o seu sopro, remover as cinzas e acender as brasas, e trazer sobre nós um poderoso avivamento espiritual. Esta é a maior necessidade da igreja evangélica brasileira. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Se você hoje quer isso, precisa disso e anseia por isso, eu queria convidar você para vir aqui à frente. Nós vamos pedir a Deus que o Senhor sopre sobre nós o seu sopro e traga sobre nós um despertamento espiritual. Se você deseja vir, vem aqui à frente, nós vamos orar juntos. This is my commandment. Bendito seja Deus. Ó Deus de toda graça, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui está o teu povo, Senhor. Aqui está a noiva de Cristo, a tua igreja, povo que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Deus, aqui estamos carentes da tua graça. Não queremos apenas olhar para fora e com tristeza constatar o esfriamento espiritual mundo afora.
Nós queremos nesta noite olhar para o nosso coração e reconhecer a nossa vital e urgente necessidade de um reavivamento espiritual. Restaura o fervor, Senhor, na vida da tua igreja. Remove a cinza, Senhor. Acende aquelas brasas que estão apagadas. Nós não queremos fogo estranho, nós não queremos nada que não proceda de ti. Mas queremos tudo o que tu tens para nós. Não queremos ir além 1 centímetro, mas não queremos ficar aquém nem 1 centímetro. Tudo quanto tens para nós, queremos, Senhor. Renova o nosso coração. Renova o amor, o primeiro amor na nossa alma. Reaviva a tua igreja, Senhor. Toma o pastor que está aqui hoje, talvez com o coração machucado, das lutas da vida, das lutas pastorais. Reanima este coração. Traz vigor novo neste coração. Traz alegria nova no ministério. Planta sonhos altaneiros neste coração. Renova as forças e renova o vigor, Senhor, para que a tua igreja saia daqui hoje fortalecida na força do teu Espírito, revestida com o poder do Espírito Santo. Nós apresentamos nossa vida nas tuas mãos e oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Dê um abraço ao seu irmão, na sua irmã. Retorne ao seu lugar. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero compartilhar com vocês hoje o texto de Filipenses, capítulo 4. Abra sua Bíblia comigo. Filipenses, capítulo 4. E Marquinhos, pode pregar todas as mensagens que você quiser. Só dá uma melhorada e pregue. Tá bom? Filipenses 4, versículo 4. Eu estou com a versão revista e atualizada. E nessa versão está escrito: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Toda a igreja comigo, por gentileza. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém? Bom, eu gostaria de começar pedindo licença a vocês para lhes fazer uma pergunta. Na verdade, uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais. Porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. Toda pergunta pessoal nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas vou lhe fazer essa pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? Bom, não precisa ter muita pressa para responder esta pergunta, porque ela não é tão simples e não é tão óbvia como parece. Eu explico. Em 1991, fomos à missão Quassisabanto, na África do Sul, onde aconteceu um grande avivamento, nos idos de 1966. E uma pessoa que nos acompanhava perguntou à esposa de um dos missionários daquela missão: você é submissa ao seu marido? A mulher deu uma resposta inteligentíssima. Ela respondeu assim: eu posso lhe garantir que meu marido me ama, mas se eu sou submissa a ele ou não, essa pergunta não tem que ser feita a mim, tem que ser feita a ele.
E eu gostei da resposta. Então vou mudar a minha pergunta. Seu marido pode garantir que você é uma mulher feliz? Sua mulher pode garantir que você é um homem feliz? Lá em Provérbios 31, tratando da mulher virtuosa, diz que os filhos dela se levantavam e diziam assim: mamãe é uma mulher ditosa, mamãe é uma mulher feliz. Seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Seus pais? Seus parentes? Seus vizinhos? Seus colegas de trabalho? Os membros da sua igreja podem dizer isso a seu respeito? Bom, é provável que a essas alturas você já esteja criando alguns mecanismos de defesa aí no seu coração, dizendo: pastor, está me fazendo essas perguntas porque não conhece a minha história, que se eu contar a minha vida, até pedra chora. Ou talvez você argumente: mas dá para ser feliz hoje? Num mundo estressado, guerras, violência, promiscuidade, confusão para todo lado. Dá para ser feliz? E quando penso nisso, vem à minha mente que o apóstolo Paulo escreveu essas palavras não hospedado num hotel 5 estrelas em Roma, mas escreveu essas palavras preso, algemado, acusado injustamente pelos seus irmãos, os judeus. E apesar dessa circunstância tão carrancuda, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E ele nos ensina aqui 3 coisas. Primeiro, a alegria do cristão não é uma opção, é um mandamento. A alegria aqui não é substantivo, é verbo, e verbo no imperativo. Você e eu não temos o direito de sermos uma pessoa triste, porque ser uma pessoa triste é um pecado de desobediência a uma ordem expressa de Deus. Isso porque o evangelho que nos alcançou é boa nova de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de nós é alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é alegria. A ordem de Deus é alegrai-vos. E a alegria do Senhor é a nossa força. Agora, me permita outra pergunta. Você tem problema na sua vida? Ou só eu que tenho na minha? De vez em quando alguém fica doente na sua família também? Ou só lá em casa que fica? De vez em quando a grana fica curta na sua casa também? Ou só na minha que fica? Quando Paulo diz assim, alegrai-vos sempre, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a alegria do cristão não depende de circunstância, é ultra circunstancial. Porque estar feliz quando está tudo bem, até o ateu consegue. A grande questão é ser feliz, apesar das adversidades da vida. Notem que eu não perguntei se vocês estão felizes. Eu perguntei se vocês são felizes. Porque estar é uma situação momentânea. Ser é aquilo que é permanente. E eu ilustro. Vocês já devem ter ouvido, com certeza, a história do Dr. Spafford, um famoso médico de Chicago do século XIX, convertido a Cristo pelo ministério de Dwight Lyman Moody. Vocês se lembram que quando Moody fazia uma cruzada em Chicago, no estado de Illinois, houve um grande incêndio, muita gente morreu, e esse rico advogado perdeu boa parte da sua fortuna naquele incêndio. Ele tinha 5 filhos, 1 menino e 4 meninas. Depois desse incêndio, o filho morre.
abalando ainda mais as estruturas emocionais da família. Dr. Spafford resolve então, sabendo que Moody estava realizando uma cruzada evangelística na Inglaterra, viajar com a família para a Inglaterra, para estar com o evangelista de fama mundial. Na véspera da viagem, ele não consegue sair de Chicago, envia a esposa e as 4 filhas de Chicago para Nova York, onde pegariam um navio, com a promessa de ir na semana seguinte. Aquele navio naufragou em alto mar. 292 pessoas morreram, 86 sobreviveram. A esposa lhe manda um telegrama: salva, porém só. As 4 filhas morreram naquele naufrágio. Ele vai ao encontro da esposa e pede ao comandante do navio para mostrar para ele o local do acidente. O Deus que inspira canções nas noites escuras, enquanto ele olhava o cenário da morte das filhas, Deus pôs no coração dele uma canção, e ele a escreveu, e só escreveu esta canção em toda a sua vida. E esta canção é mundialmente conhecida, cantamos essa canção ainda hoje: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou, sou feliz com Jesus meu Senhor. No original, o refrão diz: It's well with my soul, it's well with my soul. Está tudo bem com a minha alma, está tudo bem com a minha alma. Um pai que vê suas 4 filhas morrendo não está feliz, mas se ele tem Jesus, ele é feliz. É por isso que Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. A nossa alegria não é uma emoção, a nossa alegria não é um sentimento, a nossa alegria não é apenas presença de coisas boas e nem apenas ausência de coisas ruins. A nossa alegria tem nome, a nossa alegria tem endereço, a nossa alegria é Jesus. Se você tem Jesus, você é uma pessoa feliz. Se você não tem Jesus, você não é uma pessoa feliz. A alegria é imperativa, é ultra circunstancial e ela é cristocêntrica. Mas você não precisa ser um grande entendedor da alma humana para perceber que nem todos os crentes salvos pela graça estão desfrutando desta alegria. Basta você olhar no semblante de alguns crentes, basta você conversar com eles por um pouco, e você vai descobrir que há muito crente hoje, salvo, que tem uma aura de tristeza no rosto. A grande pergunta é: quem está roubando a alegria dos crentes? Quais são esses ladrões da alegria? E esta carta aos Filipenses é a carta da alegria, e em cada capítulo desta carta, Paulo mostra um ladrão diferente de alegria. Quais são eles? Com a sua Bíblia aberta comigo, na carta aos Filipenses, vamos identificar quais são esses ladrões. O primeiro ladrão está aí no capítulo 1, versículo 12. E Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Preste atenção: as coisas que nos têm acontecido, as coisas que nos acontecem, são as circunstâncias da vida. E as circunstâncias da vida são o primeiro ladrão da alegria. Sabem por quê? Porque as circunstâncias acontecem com você querendo você ou não, gostando você ou não, planejando você ou não. As circunstâncias acontecem ao arrepio da sua vontade, à revelia do seu querer, e às vezes botam a sua vida de ponta cabeça. É um acidente grave,
É uma doença súbita, é um divórcio doloroso, é um luto traumático, é uma decepção amorosa, é a traição de um sócio da empresa, é um prejuízo financeiro radical, é uma situação que você nunca imaginou passar na vida, mas está passando. Pense comigo naquele pai, naquela mãe que cria uma menina com tanto desvelo, e o pai leva essa menina ao altar no dia do casamento, imaginando que ela vai construir um casamento feliz, para descobrir depois que essa menina casou com um homem rude, violento, que vai massacrar a vida emocional dessa moça, que vai fazer da vida dela um pesadelo, que vai agredi-la verbal, emocional, moral, psicológica e espiritualmente. E aquele casamento que começou tão feliz no altar, termina ferido e frustrado nas barras de um tribunal por um doloroso divórcio. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Imagine um pai e uma mãe que criam um menino com todo amor. Daqui a pouco ele se envolve com más companhias na escola, se envolve com drogas, e toda a saúde emocional da família é abalada. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Você vai ao médico por um exame de rotina e descobre que está com uma doença grave. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. 5, 10, 20 anos de casamento, de repente um fato acontece e o casamento acaba, frustrado. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Circunstâncias. Quando Paulo diz assim: eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram não roubaram a minha alegria, mas contribuíram para o progresso do Evangelho. Eu preciso perguntar para Paulo: do que você está falando, Paulo? O que aconteceu com você? Que circunstâncias são essas? E ele poderia resumir para nós assim: eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado em Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado. Mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Este homem não crê em acaso, este homem não crê em sorte, este homem não crê em azar, este homem não crê em determinismo cego, este homem não crê em misticismo, este homem não crê em olho gordo, este homem não crê em macumba para crente, este homem crê que a mão de Deus dirige o seu destino. Porque ele estava preso em Roma. 3 coisas aconteceram. Primeiro, as igrejas foram mais encorajadas a pregar, porque viram que Paulo, preso, trabalhava mais que eles. Porque Paulo entendia assim: se eu estou livre, eu tenho um mundo como campo missionário. Se eu estou preso, só mudou a geografia do espaço missionário. Eu sou embaixador em cadeias, eu sou prisioneiro de Cristo. E quando viram um Paulo preso, pregando, animado com a obra, eles se mexeram. Porque Paulo estava preso. Em segundo lugar, diz ele: toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das minhas cadeias em Cristo. E o que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador. Eram 16 mil soldados da mais alta patente do império. Se Paulo estivesse solto, ele jamais teria influenciado a elite militar de Roma, porque ele era um prisioneiro de César. Tinha que ter um soldado algemado com ele em 3 turnos por dia, durante 2 anos, em rodízio. Tempo oportuno para Paulo evangelizar toda a guarda pretoriana. O imperador Nero não sabia, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império, porque botaram lá dentro do palácio o maior pregador daquele tempo, e diante dele o seu auditório.
Se Paulo estivesse solto, ele jamais teria alcançado a elite militar de Roma. Porque Paulo estava preso, em terceiro lugar. Ele não podia viajar, visitar as igrejas. O que ele fez? Começou a escrever cartas. As cartas da primeira prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias em nossa Bíblia. Isso significa que quando você olha para a sua vida e parece que está tudo de ponta cabeça, Deus pode estar escrevendo o capítulo mais importante da sua história. Olhe para as circunstâncias na perspectiva da soberania de Deus. Do contrário, as circunstâncias podem levar embora a sua alegria. Olhe como Paulo olhou. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ao segundo ladrão da alegria. Confira comigo o capítulo 2, versos 3 a 5. Paulo diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um outro superior a si mesmo. Não tem visto o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O segundo ladrão da alegria são as pessoas. E eu preciso reconhecer que nós sofremos mais por causa de gente do que por causa de coisas. As pessoas nos fazem sofrer mais do que as circunstâncias. Sabem por quê? Porque as pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos as pessoas. Nós não viemos de uma família perfeita, nós não somos uma pessoa perfeita, nós não nos casamos com uma pessoa perfeita, nós não temos filhos perfeitos, nós não frequentamos uma igreja perfeita. Num dado momento ou noutro da vida, vamos ter motivos de queixas uns contra os outros. Daí é impossível ter vida saudável, ter casamento saudável, ter família saudável, ter igreja saudável, sem o exercício do perdão. O perdão não é uma mera possibilidade, é uma necessidade vital. Sem perdão não tem saúde emocional, sem perdão não tem saúde espiritual, sem perdão não tem saúde física. Jesus chegou a dizer que se você não perdoar, você não pode orar. Aliás, Pedro disse que se você não tratar bem a sua mulher, suas orações são interrompidas. Se você não perdoar, você não pode trazer sua oferta ao altar. Se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Se você não perdoar, você é entregue aos verdugos da consciência, você não tem paz. Agora, perdoar é uma questão de bom senso, porque se você guardar mágoa de alguém, isso é autofagia. Se é a mesma coisa de você beber um copo de veneno pensando que o outro é quem vai morrer. Quando você guarda mágoa de alguém, esse alguém vai botar um cabresto em você, vai escravizar você. Você vai conviver com essa pessoa 24 horas por dia. Você vai chegar em casa cansado para tirar uma soneca e a pessoa deita do seu lado e vira o seu pesadelo. Você vai chegar em casa com fome, se assentar à mesa e a pessoa se assenta à mesa com você e tira o seu apetite. Você vai sair de férias com a família e a pessoa pega carona com você e estraga suas férias. A única maneira de você ser livre é espremer o pus da ferida e perdoar. Agora, perdoar não é fácil, mas é necessário. Ninguém perdoa porque foi bem formado, porque tem um temperamento ameno, ou até mesmo porque é membro da primeira Igreja Batista Lagoinha de Jundiaí.
Perdão é uma obra da graça de Deus no nosso coração. Eu já passei, pastor Marcos, por muitas lutas e dores na vida. Mas a dor mais aguda que eu já senti até hoje aconteceu no dia 2 de agosto de 1982, ano que eu começava o meu ministério em Bragança Paulista. Meu irmão, eu sou caçula, meu irmão acima de mim tinha feito no dia 1º de agosto 27 anos. No dia 2 de agosto ele foi assassinado com 11 golpes de faca, todos mortais, pelo primo primeiro da sua mulher, pessoa criada conosco. Quando eu recebi o telefonema, a dor foi tão avassaladora que eu perdi a voz. Quando Deus restaurou minhas forças, a primeira palavra que Deus botou na minha boca foi esta: eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção. Ou perdoava ou adoecia, ou perdoava ou minha vida tornar-se-ia um inferno, ou perdoava ou teria que abandonar o ministério. Mas eu posso lhes garantir que o perdão é maior que o ódio. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão restaura, o perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração. Mas eu só fui compreender verdadeiramente o que é perdão no dia que eu entendi uma parábola que Jesus contou, a parábola do credor incompassivo. Jesus contou que um rei acertava contas com seus súditos e encontrou um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo com que lhe pagar, o homem pediu misericórdia e clemência, e o rei perdoou a ele a dívida de 10.000 talentos. Aquele homem perdoado encontra um conservo que lhe devia 100 denários. Não tendo com que lhe pagar, pediu também paciência. Ele disse: eu não tenho paciência não, paga o que você me deve, senão eu boto você na cadeia. O rei ficou sabendo da história, chamou o homem de servo malvado. Eu perdoei a você 10.000 talentos, não pudeste perdoar o teu conservo 100 denários? Pois agora serás entregue aos flageladores, até que pagues o último centavo. E a parábola de Jesus termina assim: assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. A parábola terminou, e eu não entendi quase nada. Quase nada. Sabe por que eu não entendi quase nada? Eu não sei quanto vale 10.000 talentos. Também não sei quanto vale 100 denários. Não é a moeda corrente dos nossos dias. Na verdade, Jesus não contou apenas uma parábola não, Jesus contou uma hipérbole. Nenhum judeu podia dever no primeiro século 10.000 talentos. O que são 10.000 talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350.000 quilos de ouro. Para vocês terem uma ideia, todos os impostos da Galileia, Judeia, Pérea, Samaria, durante um ano, eram 800 talentos. 10.000 talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos. O salário de um trabalhador na época era 1 denário por dia. Para um homem ganhando 1 denário por dia, juntar 10.000 talentos, ele teria que trabalhar 150.000 anos. Aí você pergunta: mas por que Jesus contou uma parábola com uma cifra tão elevada? Porque este é o tamanho da sua dívida, da minha dívida, da nossa dívida com Deus. A nossa dívida é impagável, e Deus nos perdoou completamente. Agora, este homem perdoado não consegue perdoar o seu conservo 100 denários. O que são 100 denários? 3 meses e 10 dias de trabalho. Quem acabara de receber um perdão de 150.000 anos, não está liberando um perdão de 3 meses e 10 dias. 10.000 talentos são 600.000 vezes mais do que 100 denários. Quem acabara de receber um perdão 600.000 vezes maior, não está liberando um perdão 600.000 vezes menor. Sabe o que essa parábola quer dizer para nós?
Nunca você pode dizer para alguém: eu não perdoo você, você me feriu muito, você me machucou muito. A Bíblia diz que você e eu precisamos perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou. E sabe o que a Bíblia diz mais? Que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. E talvez você diga: pois é aqui que eu me encrenco, porque perdoar eu perdoo, mas esquecer eu não esqueço. E então preciso lhe perguntar, muito seriamente nesta noite: você não esquece mesmo? Porque se você não esquece, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Isso significa que você não tem amnésia. Porque quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. Deus é onisciente. Deus não tem perda de memória. Então o que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e esquece? A Bíblia quer dizer que Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que já perdoou você. Deus nunca mais cobra de você uma dívida que já perdoou você. Então perdoar é lembrar sem sentir dor. O texto que nós lemos de Filipenses 2, 3 a 5 é muito emblemático. Porque a igreja de Filipos, pastor Marcos, era a melhor igreja do Novo Testamento no que tange a cooperação com o ministério de Paulo. Foi a única igreja, pastor Joel, que se associou com Paulo quando ele foi a Tessalônica, quando ele estava em Corinto, quando ele estava em Roma. Era uma igreja missionária, visionária, abençoadora. Portas para fora, aquela igreja era uma bênção. Portas para dentro, o pau quebrava. Capítulo 4, verso 2, tinha duas irmãs, duas líderes da igreja, batendo cabeça, desentendidas uma com a outra, brigando dentro da igreja. Rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem com concordiamento no Senhor. Eu vou falar baixo, pastor, porque tem mulheres no auditório e eu não quero sensibilizá-las. Quando as mulheres começam a brigar na igreja, é porque a coisa está feia mesmo. Lá em Filipos as mulheres estavam brigando, as líderes. Tinha gente na igreja de Filipos que trabalhava desde que ele aparecesse, os holofotes estivessem nele, vanglória. Tinha gente na igreja de Filipos que trabalhava desde que o grupinho dele aparecesse, partidarismo. Tinha gente na igreja que era narcisista, só pensava nele mesmo e não no que era dos outros. Tinha gente que eu estava dizendo assim para Paulo: Paulo, você que não está aqui, Paulo, tem gente nessa igreja aqui que dá azia em copo de bicarbonato. Não dá não, Paulo, não tem jeito não. Aí Paulo diz assim: então tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e humilhando-se até a morte, morte e cruz. E quando ele estava lá na cruz, as pessoas que cuspiram nele esbordoaram a sua cabeça. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então eu quero encorajar você nesta noite a fazer uma ligação, a fazer um telefonema, a mandar uma mensagem, a fazer uma visita, se preciso fazer uma viagem. Mas não guarde mágoas, não deixe pendências na sua vida, porque do contrário as pessoas vão roubar a sua alegria. Vamos ao terceiro ladrão, confira comigo capítulo 3, versículo 19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eu acho que o terceiro ladrão da alegria não tem aqui em Jundiaí preocupação com dinheiro. Dinheiro aqui não é problema, é solução. Mas me permita uma pergunta honesta: alguma vez você já discutiu com a sua mulher por causa de dinheiro?
Alguma vez você já discutiu com o seu marido por causa de dinheiro? Se você falar para mim que nunca, eu vou duvidar da sua honestidade. Porque as pessoas discutem por causa de dinheiro. Porque tem muito dinheiro. Porque tem pouco dinheiro. Porque não tem dinheiro nenhum. Sempre discutem. O dinheiro é o maior pomo de discussão da família contemporânea. O dinheiro é mais do que uma moeda, o dinheiro é um ídolo, o dinheiro é mamon. É uma entidade espiritual. A única entidade que Jesus chamou de Senhor não foi César, não foi o diabo, foi dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. O grande problema é que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Levantam de madrugada, vão dormir tarde, comem penosamente o pão que granjeiam, não tem tempo para Deus, não tem tempo para o cônjuge, nem tem tempo para os filhos, não tem tempo para a família, não tem tempo para a igreja, porque só se preocupam com as coisas terrenas. Por causa do amor do dinheiro, tem gente que mente, tem gente que mata, tem gente que morre, tem gente que corrompe, tem gente que é corrompida, tem gente que vende a alma para o diabo para ficar rico, porque só se preocupam com as coisas terrenas. O Dr. Toncini, no seu livro O Lado Oculto da Globalização, diz que nós vivemos hoje no que nós chamamos de aldeia global, de uma economia global, e ele tem razão. Nenhum país, por mais rico que seja, é totalmente autossuficiente em todas as áreas. Por exemplo, dá um abalo lá na Bolsa de Valores de Singapura ou Nova York, você sente o tremor agora no seu bolso. Economia global. Talvez um exemplo clássico disso foi a crise imobiliária dos Estados Unidos no ano 2008, que vocês acompanharam. Os bancos emprestaram mais dinheiro do que podiam, a bolha estourou, a economia entrou em colapso e o mundo inteiro sofreu os esbarros. Eu sou capixaba. O estado do Espírito Santo, vocês sabem, é hoje talvez o maior produtor de rochas ornamentais do mundo, de granito. Muitos donos de pedreira no meu estado quebraram em 2008, por causa da crise imobiliária dos Estados Unidos. Nessa economia globalizada, mais de 50% das riquezas do planeta estão nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. Há empresas mais ricas do que nações. A Toyota é mais rica do que a África do Sul. A GM é mais rica do que a Noruega. O Walmart é mais rico do que dezenas de países. O grande problema da economia globalizada é que as pessoas querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro. E nós tivemos que entrar de cabeça nessa realidade do consumismo. Por exemplo, na década de 50, nós consumíamos 50 vezes menos que consumimos hoje, na década de 50. Não éramos menos felizes por isso. Na década de 70, 70% das famílias dependiam de duas rendas para manter toda a família. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de duas rendas para manter o mesmo padrão. Ou seja, o luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje. Eu já vi, vocês também, uma criança que não sabe falar papai e mamãe ainda, ganhar um telefone celular de alto nível. Eu não sirvo de padrão, não sirvo mesmo. Que eu fui criado na roça, pé no chão, pé descalço. Que me lembre, eu só tive um brinquedo comprado em loja, um carrinho de plástico, notinha de rodapé. Meu pai não me precisou levar para qualquer problema de terapia, por crise existencial ou emocional por isso. Eu sobrevivi. Hoje, uma criança nasce, ela já tem mais brinquedo que ela consegue brincar a vida inteira. Hoje você dá um brinquedo para uma criança, ela brinca longas 2 horas, encosta no canto, é sucata e quer outro. E se você não der, ela entra em crise emocional, tem que levar para o psicólogo. Eu tenho um amigo que tem 3 mulheres. Obviamente a esposa e as 2 filhas. Não pensem mal do meu amigo, por favor. Num dia de casamento, elas disseram assim: temos que comprar sapatos novos. Claro, você duvida disso? Casamento é tudo novo, top do bottom.
Mas antes de ir para a loja, ele disse assim para elas: vamos dar uma olhadinha no que nós já temos. Abriu o closet, contou 151 pares de sapatos. Precisava mais. Chamamos isso de consumismo. Então vou lhe dar uma definição de consumismo. Consumismo é quando você compra o que você não precisa, às vezes com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece. O grande problema é que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. John Rockefeller, que foi o primeiro bilionário do mundo, diz que o homem mais pobre que ele conhecia era o homem que só tinha dinheiro. E ele disse mais: as pessoas mais felizes do mundo são aquelas que chegam em casa cheirando graxa, como um bom prato de arroz com feijão, e dormem a noite toda bem dormida. Quando Rockefeller morreu, um curioso foi ao cemitério para saber qual era a fortuna do Rockefeller, e encostou no contador do Rockefeller e perguntou: e aí, cara, me conta, quanto o doutor John Rockefeller deixou? O contador olhou muito espantado para ele e perguntou: você não sabe? Não, me conta. Rapaz, ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Não tem caminhão de mudança e enterro, não tem gaveta em caixão, nem tem bolsa em mortalha. Você não trouxe nada, você não vai levar nada. A Bíblia diz que quem ama o dinheiro dele nunca se satisfaz. Quem ama o dinheiro atormenta a si mesmo com muitos flagelos, desvia-se da fé. Agora, o contentamento, com gratidão a Deus no coração, ainda que com pouco, traz grande alegria. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Não ponha seu coração no dinheiro. O dinheiro é uma bênção, mas o amor do dinheiro é uma tragédia. Então ajunte tesouros lá em cima, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões podem tomar de você. Se você pôr o seu coração no dinheiro, você nunca vai ser feliz. Sabe por quê? Felicidade tem nome. Felicidade é Jesus. É só Jesus, é só Jesus, é só Jesus que pode fazer você uma pessoa feliz. Vamos ao quarto ladrão da alegria, capítulo 4, versos 6 e 7. Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O quarto ladrão da alegria é a ansiedade. E eu preciso fazer uma pergunta bem pessoal. Você conhece alguma pessoa ansiosa? Conhece? Já viu alguma pessoa ansiosa hoje? Já viu? Tem certeza? Você se olhou no espelho antes de vir para cá? Você é daquele tipo de gente que fica roendo as unhas? Vai fazer uma prova, a mão fica suada, dá um branco na cabeça, um apagão na memória. Dr. Rollo May diz que a ansiedade é o mal da nossa geração. Atinge pessoas de todas as faixas etárias, de todos os estratos sociais, de todos os credos religiosos. Pasmem vocês, até as crianças estão ansiosas hoje. Hollywood fez uma pesquisa sobre isso e constatou que as crianças estão ansiosas porque elas gostam de filmes, de brinquedos e de jogos de ação. Se você um dia tiver coragem de assistir toda a programação infantil da televisão brasileira, eu lhe garanto que você não dorme de noite com a luz apagada. Eu gosto de brincar com as crianças. Um dia eu chego na igreja, tinha uma criança brincando, uma menina, e eu cheguei bem perto e disse: filha, que vidona, hein? Ela voltou-se brava para mim e disse: o senhor é que pensa. A coitadinha estava estressada. Ansiedade. A palavra ansiedade na língua grega significa estrangulamento, apertar o pescoço, tirar o oxigênio.
E Jesus foi categórico em afirmar que a ansiedade é inútil. Isso porque por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar um côvado, 46 centímetros no curso da sua vida. Até porque 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Aí sofre desnecessariamente. Se acontecer, vai sofrer 2 vezes. Mas a ansiedade, além de ser inútil, ela é prejudicial. Porque o que é ansiedade? Alguém já disse que a ansiedade é você ser crucificado entre 2 ladrões: a culpa do passado e a preocupação do presente, do futuro. Alguém já disse que depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. Tem gente que antecipa problema, sofre pelo problema como se já estivesse acontecendo. Eu era seminarista aqui em Campinas, Marcos, e um dia eu levantei de madrugada para beber água, no bebedouro ficava no final do corredor, e eu estou em pé por pé para não acordar ninguém, quando de repente eu passo na frente do quarto de um colega e a porta aberta, e eu olho e ele está chorando, mas chorando a cântaros. Eu entrei apressado e disse: o que aconteceu? Morreu alguém na sua família? E ele soluçando disse: eu estou com medo da minha mãe morrer. Falei: qual o problema dela? Em que hospital que ela está? Falei: não, ela não está doente não, eu estou com medo de ela morrer um dia. Falei: rapaz, deixa sua mãe viver, homem, tem 40 anos e essa mulher está viva até hoje. Ansiedade. Pior do que esse foi uma senhora que chegou no meu gabinete pastoral com a criança, a filha de 3 anos no colo, e a mãe chorando, a mãe não a criança, a mãe chorando muito. Quando ela acalmou um pouco, disse: minha irmã, o que houve? Ela respondeu: eu estou com medo da minha filha crescer e não casar. Falei: mas nem cresceu ainda, deixa a menina crescer primeiro. Ansiedade. Jesus diz que a ansiedade é um gesto de incredulidade. Os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupa com todas essas coisas: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Mas vós deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Qual o remédio para a ansiedade? Tem na farmácia? É por injeção que se toma? Tem em pílula? É líquido? Qual o remédio? Paulo vai dar a receita. Não andeis ansiosos de alguma coisa, é isso? Não. Não andeis ansiosos de coisa alguma. O que é coisa alguma, hein? É coisa alguma. Está claro, você botar a legenda não. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. A palavra oração aqui no grego traz a mesma ideia de adoração. Então Paulo está ensinando 3 remédios. Você resolve a ansiedade adorando, suplicando e dando graças. Agora, qual é a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Então eu vou fazer uma oração de adoração para resolver o problema da minha ansiedade. Eu chego para Deus e digo assim: meu Deus, eu quero te adorar. Eu quero te adorar porque tu és o Deus da minha vida, o meu Criador, o meu provedor, o meu protetor, o meu consolador, o meu redentor. Eu quero te adorar porque tu és o único Deus vivo e verdadeiro. Tu és o Deus imenso, tu és o Deus infinito, tu és o Deus eterno, tu és o Deus imutável, tu és o Deus onipotente, tu és o Deus onisciente, tu és o Deus onipresente, tu és o Deus transcendente, tu és o Deus soberano. Eu quero te adorar porque tu és o Deus justo, verdadeiro, santo e misericordioso. Eu quero te adorar porque tu és a minha alegria, porque tu és a minha paz, porque tu és a minha justiça, porque tu és a minha herança, porque tu és a razão da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Aí eu termino essa oração e digo assim: meu Deus, mas eu estou tão ansioso, Senhor. Não combina mais. Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? O povo que conhece a Deus é um povo forte, diz a Bíblia. O seu Deus é aquele que mediu as águas na concha da sua mão. O seu Deus é aquele que mede o pó das montanhas em balança de precisão.
O seu Deus é aquele que mede os céus a palmos. O seu Deus é aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando a chama nenhuma delas vem a faltar. O seu Deus é aquele que olha para as grandes nações da terra e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, com menos que nada. Este é o seu Deus, este é o seu Pai, que está lhe dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Você resolve a ansiedade quando você chega diante de Deus com a sua necessidade. Ele ama você, Ele conhece o seu nome, Ele sabe o seu endereço, Ele conhece o seu passado, Ele conhece o seu presente, Ele conhece o seu futuro, Ele conhece o que você está precisando. Apresente a Ele a sua necessidade e Ele tem cuidado de você. Mas Paulo diz: você resolve a ansiedade quando você começa a dar graças a Deus. Dar graças a Deus. E você diz: mas como dar graças a Deus? Eu estou passando por tanta luta. Então pare um pouquinho para pensar comigo. Quanto vale as suas pernas? Quanto vale? Quanto vale os seus braços? Quanto vale? Quanto vale você ter um cérebro que está funcionando? Quanto vale? Quanto vale seus olhos? Você está enxergando? Quanto vale? Quanto vale você estar escutando? Quanto vale? Quanto vale você ter 2 pulmões e não estar numa máquina de respiração mecânica? Quanto vale? Quanto vale você ter 2 rins e não estar numa máquina de hemodiálise? Quanto vale? Quanto vale o seu coração estar bombeando vida para o seu corpo? Quanto vale? Quanto vale você ter um estômago que processa os alimentos e traz saúde para o seu corpo? Quanto vale? Quanto vale você ter uma casa para morar? Quanto vale você ter uma cama para dormir? Quanto vale você ter uma mesa com pão com fartura? Quanto vale você ter amigos? Quanto vale você ter família? Quanto vale você ter a igreja de Jesus? Quanto vale você ter seu nome escrito no livro da vida? Quanto vale você ter Jesus como seu salvador pessoal? Pare de murmurar, pare de reclamar e comece a dar graças a Deus, e não haverá mais espaço para ansiedade na sua vida. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sabe por quê? A ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. A palavra guardará aí no grego é montar guarda, montar sentinela. Deus coloca uma soldadesca divina ao redor da sua cabeça e do seu coração, e a ansiedade não pode entrar mais. É por isso que Paulo podia dizer de dentro de uma prisão: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E eu termino dizendo, querido Marcos, que certa feita eu fui ouvir um famoso pregador. Fui com muita expectativa. E aquele pregador disse o seguinte: o projeto de Deus na sua vida não é fazer você feliz, é fazer você santo. E eu fiquei chocado com a declaração. Eu entendi parte. Sede santos, porque eu sou santo, mas a outra parte eu não entendi. Não entendi. E fui pesquisar. E descobri a resposta. Quem melhor entendeu isso, penso eu, foram os nossos irmãos puritanos da Inglaterra do século 17. Eles fizeram a seguinte pergunta: qual é o fim principal do homem? E eles responderam: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aí eu tenho que concordar com o pastor batista John Piper, quando ele diz o seguinte: o problema do homem não é a busca do prazer, não é a busca da felicidade. O problema do homem é contentar-se com a felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais, quando Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as felicidades: a felicidade de amá-lo, a felicidade de glorificá-lo, a felicidade de fruí-lo, a felicidade de estar na presença dele, porque é na presença de Deus que tem plenitude de alegria. Então quero dizer para vocês nesta noite que Deus quer que você seja muito feliz, abundantemente feliz, maiusculamente feliz, superlativamente feliz, eternamente feliz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas eu termino pedindo permissão a vocês para lhes fazer uma pergunta. Na verdade, uma pergunta pessoal. Eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais.
Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade, toda pergunta pessoal nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas vou lhe fazer essa pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Que Deus nos ajude a dar essa resposta nesta noite. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.